Bom dia, galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Hoje eu estou sozinha aqui com meu convidado maravilhoso, porque a Verônica inventou de ir para Goiânia aí. Ela falou pra mim que ia fazer um curso, mas eu acho que não é um curso não, porque sexta-feira a gente não faz curso não. A gente senta naqueles botecos e toma uma, viu, dona Verônica? Se você estiver me ouvindo aí, ó, tô te lendo, bonita. E eu acho que eu vi uma foto no Instagram, hein? Já dedou, pronto, acabou, viu? Doutor Lucas, bom dia. Bom dia, que prazer estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, sempre um prazer. Eu sei que foi uma peleja trazer você aqui de novo. Pois é, nossa, tava bem corrido, ainda tô, mas eu falei, não, dessa vez eu vou, porque tô precisando lá conversar com as meninas. Pacientes não esperam, né? Não espero, e se a gente não vai, nossa senhora. Eu entendo isso. Doutor Lucas, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu tava vendo aqui, até falei pra você no depoimento em off, né? Uhum. Que assim, sou super defensora desse tema, dessa matéria, acredita assim, e tem casos comprovados na minha família. Você, como reumatologista na cidade de Rio Verde, então você está seguindo essa linha de defender o uso desse medicamento que você vai falar pra gente agora? Então, vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o uso da cannabis medicinal na dor crônica, né, e na fibromialgia, que são, assim, da minha área, são as evidências científicas mais robustas que a gente tem. E assim, igual nós estávamos conversando, eu fiquei até surpreso e feliz, porque você é uma defensora. E assim, é o que a gente estava conversando aqui no off, né? Os resultados são surpreendentes. E o que me fez buscar essa terapia foi que meus pacientes não estavam melhorando, entendeu? Eu tava fazendo ali tudo como manda, o figurino e nada, e eu tava ficando frustrado, não chegava nos resultados que eu queria chegar. E aí veio a cannabis medicinal, surgiu lá no Instagram, aprenda a prescrição. Eu falei, uai, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. A gente sempre escuta falar, né? Mas é um tabu, a gente fica meio cético, principalmente médico, né? Médico é muito focado ali em evidência científica, então a gente precisa estar muito, fazer tudo embasado na evidência científica. Mas aí eu fui atrás, descobri que tem muitos estudos. No PubMed, que é assim uma plataforma que nós médicos usamos bastante, já tem cerca de 35 mil artigos falando sobre o uso da cannabis medicinal. Então peguei segurança, fui estudar, agora tô assim prescrevendo bastante e os resultados são surpreendentes. E não é nem questão da prescrição, né, doutor Lucas? É como você falou aí, né? É o resultado que ele vem, né? Uhum. Porque se você receita para um paciente, né? Vamos testar esse medicamento para ver se alivia a dor. O paciente que ele está com você, principalmente nesses casos, né? Os casos assim, que o reumatologista atende, é porque ele não aguenta de dor. Sim. Aquele é uma dor que incomoda ele 24 horas, não é mesmo? Aquela dor contínua, aquela fadiga. É a falta da qualidade de vida. Então, essa é uma frase que eu escuto muito. Doutor, eu voltei a ter qualidade de vida depois do uso da cannabis medicinal. E isso é tudo que o médico quer escutar, né? Que o paciente dele melhore. Gente, e assim, nós estamos falando aqui, mas ele até comentou assim, que é uma linha pequena que defende o uso da canabidiol. Mas assim, hoje em dia, já tem muita gente que defende. Em várias áreas diferentes, não é verdade? Sim. Não só, né, na área de dor crônica, né? Mas na área cerebral. Da neurologia. Da neurologia demais, não é verdade? Da pediatria também, já estão aplicações no autismo, o pessoal já está utilizando também. Na parte da reumatologia, da dor crônica. A indicação, qual que é a melhor indicação quando a gente pensa na dor? É aquela dor nociplástica, né? A dor da fibromialgia. Só que lá no consultório eu já tô tendo alguns resultados, por exemplo, em paciente com artrite reumatoide, em paciente com espondilite anquilosante, em pacientes com doenças inflamatórias, eu também estou tendo alguns resultados. Claro que a cannabis medicinal é um tratamento complementar. Nunca vai ser
utilizar somente ele, porque a gente precisa de são múltiplas queixas, então a gente precisa de usar diversas medicações. Mas tem me ajudado bastante, graças a Deus tem me ajudado bastante. Olha aí, gente, falou o Dr. Lucas, reumatologista na cidade de Rio Verde, vai falar um pouco aqui pra gente hoje, nessa sexta-feira, sobre o uso do canabidiol aí, ó, pra tratar dor crônica. O assunto super interessante, se você não ouviu falar sobre isso ainda, fique atenta aí, gente, porque realmente é um tratamento revolucionário. Muita gente critica aí porque não tem conhecimento da causa. Então, se você vê os benefícios aí, gente, às vezes você dá uma estudadinha, entra no Google, vê os benefícios aí. Às vezes, todo mundo fala assim, tem os prós e os contras. Tem sim, mas eu vou te garantir, viu? Até onde eu conheço, os prós são muito, muito, muito mais do que os contras aí. Então, ó, vá pesquisar, ouça o Dr. Lucas aqui, ó, e depois pesquise no Google aí, ó. Você vai ver as vantagens que tem esse canabidiol aí, ó, para essa medicina da dor, para essas dores crônicas aí. Antes da gente entrar no intervalo, deixa eu dar uma super dica para vocês aqui, que é da Dom Gabriel. Você que tá construindo ou reformando aí, já fez aquela parte de acabamento, tá na hora de comprar aqueles eletrodomésticos maravilhosos aí para sua casa, né? Para ornar com seus planejados, vá na Dom Gabriel. Sabe por quê? Porque na Dom Gabriel não é só material para terminar sua obra, não. Não é só portinari, deca, só louças, metais, pisos, não. Lá também tem uma linha completa de eletrodomésticos Eletromec. Uma das melhores marcas do mercado aí é Eletromec. Chopeira Schaeffer. Então, você vai receber seus convidados na sua casa super bem, com a chopeira maravilhosa, com design diferente. Churrasqueira Kaffer, gente, essa churrasqueira é aquela churrasqueira que você controla ali do seu smartphone, do seu telefone. Você tá lá na piscina, sua carne ali, ó, tá girando sozinho, você tá controlando aqui pelo seu telefone. Ei, mas você vai causar uma inveja nos seus amigos aí, ó. Vai doer o cotovelo deles, eu tenho certeza disso. Então vá conhecer a Dom Gabriel, fica ali na Avenida Paulo Roberto Cunha, ali no setor Morada do Sol. Telefone 3054-3154. A gente já volta com mais informações para vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos com o Dr. Lucas, reumatologista na cidade de Rio Verde, falando um pouco aí, ó, sobre o canabidiol. Para que serve o canabidiol aí, ó? Ele tá falando pra gente, do canabidiol, do uso do canabidiol aí, ó, para dor crônica. E ele vai contar um pouco pra gente aqui sobre esse medicamento, é um medicamento inovador. Bom, aqui no Brasil é novo, mas ele já tá aí, ó, no mundo já há muito tempo. Doutor Lucas, deixa eu te perguntar aqui. Quando você se atentou para o canabidiol, você falou assim que é porque os seus pacientes não tinham uma melhora, né? Você estava tratando, né, com a medicina convencional e não estava surgindo muito resultado. E aí você resolveu estudar o canabidiol para ver o que podia fazer para os seus pacientes. A aceitação foi boa de plano ou não? Então, os pacientes, hoje em dia com a internet, os pacientes já vêm informados, né? Então, antes mesmo de eu começar a prescrever, já tinham alguns pacientes que me questionavam em relação a isso. E você falou assim, só falando um pouco desse histórico, desde a Idade Média a gente já tem relatos do uso da cannabis, seja por rituais religiosos, ou até mesmo para dor, ou até mesmo no uso do cânhamo ali, que é uma fibra que serve para diversas, tem diversas finalidades. No século XIX, um médico escocês, se não me engano, ele se formou na Escócia, foi para a Índia, começou a estudar ali sobre a cannabis, viu que funcionava para dor crônica, para epilepsia, até para asma, para tosse. E aí voltou para a Escócia, começou a aplicar no hospital que ele trabalhava e teve resultados surpreendentes. Só que naquela época, tem uma diversidade de plantas, tem uma diversidade de efeitos que podem ser causados. Então, naquela época, eles não conseguiam definir. Eles não tinham esse controle muito bem de dose, de variedade. E aí, como os resultados, eles não tinham como controlar os resultados, eles acabaram proibindo o uso. Restringiram e depois proibiram. Então, agora, a cannabis medicinal está voltando bem forte, porque agora nós temos um ambiente mais controlado, né? Uma medicação que a gente já sabe a dose, a gente já sabe de onde que vem, a gente sabe os efeitos, o que pode causar de efeito colateral, o que pode causar de efeito benéfico.
Então, essas informações estão muito disponibilizadas na internet. Então, o paciente já está informado. Como eu estou falando muito sobre isso no meu Instagram, os pacientes também já vêm sabendo que eu tenho essa prática, então isso facilita bastante. Claro que não é para todo mundo, né? Tem algumas contraindicações que a gente tem que levar em consideração. Precisa de uma consulta médica bem detalhada para saber se realmente a medicação vai te ajudar. Porque, querendo ou não, ainda é uma medicação um pouco cara, né? Porque quanto mais gente usar, cada vez mais vai ficando mais barata e mais corriqueira. Mas ainda é uma medicação muito cara. Eu atendo pacientes do SUS, então eu tenho que ter uma negociação bem grande ali com eles para a gente escolher o melhor óleo, melhor custo-benefício para eles conseguirem utilizar. Mas a aceitação está sendo ótima e os resultados surpreendentes. Como que eu uso, doutor Lucas, o canabidiol para dor? Como é que ele age? Como que o canabidiol ele age na dor do paciente? Então, nós temos um sistema, nós mesmos, no nosso organismo, nós temos o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele tem receptores em praticamente todo o nosso corpo. E nós temos as substâncias endocannabinoides, que são os mensageiros que vão mandando o estímulo para esses diferentes receptores no nosso corpo. Nós temos 2 endocannabinoides que são nossos mesmo, que é a anandamida e o 2-AG, certo? Então, por exemplo, o canabidiol isolado, ele age inibindo uma enzima que degrada essa anandamida. Essa anandamida é o nosso endocannabinoide próprio nosso, que a gente chama de molécula da felicidade. Mesmo? Sim. E aí, quando a gente usa o canabidiol, como a enzima que degrada essa anandamida vai ser inibida, a gente tem mais anandamida no nosso organismo. Então, por isso que ele controla o humor, ele controla ele tem um efeito analgésico, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele controla o sono, ele controla o apetite. Exatamente porque ele bota essa anandamida, que tem uma meia-vida curta, para circular mais. É interessante você falar disso, porque assim, muita gente, quando você fala canabidiol, muita gente associa ao cigarro, né? Exato. A maconha em si, não, que vai levar... Gente, é totalmente diferente. É uma substância que você retira dali, né? E como você falou, tem dosagens específicas. Concentrações e específicas. Tipos específicos, não é verdade? Sim. Às vezes você vai prescrever para mim aqui um tipo e para você é outro diferente. Porque, por exemplo, a gente tem os óleos que são... a gente tem o canabidiol. O canabidiol, geralmente, é só o CBD. Os extratos full spectrum, eles têm CBD e THC. Então, é como se o canabidiol fosse mais isolado e o extrato full spectrum, ele pegasse todos os componentes ali da planta. O THC é o que dá a sensação de barato. É o que você fica relaxado. Isso, e o que pode causar o vício, né? Então, quando a gente pega a forma fumada, né, do pessoal que utiliza ali de forma recreativa, o cigarro tem cerca de 20 vezes mais THC do que a gente tem no extrato, do que a gente tem no óleo. Então, por isso que causa aquela sensação de barato, os olhos vermelhos, o aumento do apetite, e é o que pode causar a adicção, o vício. Nos extratos, a gente tem uma dose bem mais controlada, só que a gente tem que tomar cuidado com o THC. Ele não é para todo mundo. Por exemplo, paciente que tem algum tipo de psicose, paciente que tem algum transtorno psiquiátrico, por exemplo, o transtorno de bipolaridade, a gente tem que tomar um certo cuidado com o THC. Não pode. Não pode. A gente tem que investigar, a gente fala que é o histórico canábico prévio. Por exemplo, se o paciente já fez uso da forma fumada e teve a que a gente chama de bad trip, né? Que deixou ele mais ansioso, mais agitado, alterou o humor. Então, esse paciente ele não pode usar o THC. A gente tem que ir para o canabidiol, que é a forma do CBD isolado. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Então, essa anamnese ela é extremamente importante. Extremamente importante. E não adianta, doutor, então, eu fazer, por exemplo, eu tô aqui em casa. Eu faço uso aqui controlado para minha dor. Às vezes, meu esposo ou meu filho tá com dor, eu vou lá e dou uma gotinha para ele. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Não, porque ele pode ter algum efeito colateral. E geralmente esses efeitos colaterais podem ser o quê? Euforia, boca seca,
insônia. Ele pode ter os olhos vermelhos também, pode ter, se ele for muito sensível ao THC, ele pode ter o olho vermelho. Ele pode aumentar muito o apetite, isso não é bom, tem gente que é benéfico esse aumento de apetite, mas tem gente que não vai ser. Então, por exemplo, a pessoa já tem um sobrepeso ali, usa sem prescrição médica, sem orientação médica, e aí aumenta o apetite, ganha peso. Então, isso daí é uma coisa muito ruim. Então, tem que ter orientação médica. Por que é tão bom essa questão ser regularizada? Porque aí a gente diminui os produtos de fundo de quintal, porque tem isso também, entendeu? Então, assim, por exemplo, aquele pai que usa para o filho, sabe que o filho melhora e não tem condição de adquirir, ou, por exemplo, vai que ocorre uma proibição. Ele não vai deixar de usar, sendo que ele sabe do efeito benéfico. Então, é aí onde surgem os produtos fundo de quintal. Então, por isso que é importante a gente regularizar, a gente ter produtos de qualidade. Já tem produtos que estão sendo produzidos no Brasil, a gente não precisa da importação. Já tem nas farmácias, assim, essas maiores, tipo Drogasil, Bagmenos, essas redes maiores. Então, quanto mais a gente facilita o acesso, mais seguro a gente fica de prescrever, mais precisa de orientação médica. Olha aí, gente, falou o Dr. Lucas, reumatologista na cidade de Rio Verde, está falando um pouco pra gente aqui sobre o uso do canabidiol aí para dores crônicas, gente. O assunto tá super interessante, a gente vai entrar no intervalo, mas antes de entrar no intervalo, deixa eu dar uma dica para vocês, que é da Via Petra. Via Petra há mais de 6 anos no mercado aí, é a maior referência de pedras, granitos, mármores, quartzites da cidade de Rio Verde. Tá fazendo sua construção, sua obra aí, às vezes aquele escritório maravilhoso, a sua clínica, precisa fazer aquele balcão diferente aí, gente, no mármore. Vá conhecer a Via Petra. Tem modelos, cores diferentes para vocês aí, ó, para agradar aí, ó, e fazer qualquer tipo de ambiente. Vá conhecer o showroom. É só você ligar 3018 3080, fala com o Juliano, vai te atender super bem. Bia, não tem tempo de não, tô muito corrido. Sabe o que você faz? Você liga pro Juliano, manda seu projeto, ele faz um orçamento e manda para você. Eu fiz assim, porque não tenho tempo, né? Mandei o meu projeto para ele, ele fez o orçamento, me deu umas indicações maravilhosas. Depois eu fui conhecer o showroom e já fechar com ele, gente. Porque senão, eu tenho certeza, não vai deixar de fechar com a Via Petra. Gente, a Via Petra é maravilhosa e, como eu disse aqui no início, uma das maiores referências aí, ó, em pedras, em soluções de mármores, granitos e quartzites da cidade de Rio Verde. Instagram, @ViaPetraRV. Siga e confira. A gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Dr. Lucas. Ele é reumatologista na cidade de Rio Verde. Tá falando aqui pra gente um pouco, gente, sobre o canabidiol. O uso do canabidiol aí para tratar dor crônica. O assunto super interessante aí, polêmico para algumas pessoas, né? Algumas pessoas já conhecem e aprovam, outras não. Às vezes até não aprova por falta de conhecimento. Então, o Dr. Lucas está aqui esclarecendo para vocês um pouco aí sobre esse uso do canabidiol. E eu vou perguntar, doutor, quais doenças são tratadas aí com canabidiol na sua área? Então, a maior indicação que a gente tem é a fibromialgia, né? As outras doenças reumáticas, assim, pode ter um efeito benéfico complementar. Então, assim, eu já tenho utilizado bastante em osteoartrite, que é a artrose. Alguns casos de artrite reumatoide eu já tenho utilizado também. Alguns casos de espondilite anquilosante também eu tenho utilizado. Volto a falar, sempre de forma complementar. Qual que é a indicação, assim, formal que a gente tem? Está fazendo uso de todas as medicações tradicionais, né? Que os protocolos mandam, mas ainda não está tendo o resultado que a gente quer, aquele resultado 100%. Então, a gente tem indicação de usar algum óleo à base de cannabis. Então, aí pode usar tranquilo. Você ministra o medicamento assim, continua usando e usa o canabidiol. Isso. E aí depois você vai diminuindo com o tempo, dependendo da de resposta cada caso. do paciente. Isso. Igual eu falei, na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, é muito difícil a gente tirar os medicamentos de base. É bem uma coisa mais complementar mesmo. Mas, por exemplo, na fibromialgia, tem acontecido de eu estar conseguindo a desprescrição de alguns medicamentos para deixar só
o óleo à base de cannabis. Mas isso com muita calma, conversando bastante com o paciente. Tem que estar em uso pelo menos ali há 1 mês, tendo um efeito sustentado ali de melhora pra gente conseguir mexer nas outras medicações. É o que eu ia te perguntar, até 2 perguntas em uma só. Para a pessoa que está em casa entender, como que é esse medicamento? Esse medicamento é comprimido, esse medicamento é gotas? Como que é esse medicamento em si? Então, existe a forma que o pessoal usa recreativa, a forma fumada. Existe também a forma vaporizada, mas essas formas não são disponíveis no Brasil pensando na forma medicinal, certo? Então a gente tem os óleos em gotas, certo? A gente também tem cremes que dá para utilizar quando, por exemplo, é na mão, uma dor na mão, onde é um lugar mais superficial. A gente consegue utilizar, mas o creme só tem lá fora, então a gente tem que importar. Então, o que a gente tem hoje no Brasil? São as gotas, são os óleos. Então, geralmente, quando é o extrato full spectrum, a gente prescreve de 8 em 8 horas, 5 gotinhas de 8 em 8 horas, 4 gotinhas de 8 em 8 horas. Quando é o canabidiol, que é o CBD isolado, geralmente é mais de 12 em 12 horas. Essa posologia, ela é mais tranquila. De gotinha também. De gotinha também. Então, a forma que a gente tem disponível aqui são as gotas. É fácil a posologia. Para idoso, por exemplo, eu gosto muito de prescrever para idoso, porque já é um idoso polimedicado, já toma muito comprimido. Então, quando a gente fala que é gota, parece que eles respiram até mais. E muito mais aliviados. fácil, né? Muito mais fácil. E idoso tem uma cultura de que remédio em gota é mais natural, é mais tranquilo. Eles aderem bem ao tratamento. É verdade. E aí, fala pra mim, você tá falando de idoso aí, deixa eu já te perguntar. Ele pode ser receitado, prescrito para qualquer idade ou não? Como é que funciona? Então, eu não atendo a parte da pediatria, mas eu sei que ele é utilizado na pediatria. Sim. Pacientes adultos, com certeza. E idosos também, porque também é bom para Alzheimer, né? A gente tem o uso no Alzheimer. Eu já vi falar que os resultados são fantásticos. Exatamente. Então, em resumo, sim. Acho que todas as idades podem se beneficiar do uso, sim. Quanto tempo levaria, doutor Lucas? Por exemplo, eu vou no seu consultório e você acredita que eu, por exemplo, sou propícia e que vai me trazer um resultado bom. Prescreveu ali. Quanto tempo que ele começa a fazer efeito? Olha, isso é muito individual. Isso é muito individual. Eu tenho pacientes que, assim, cerca de 3 dias que eu prescrevi, já tá ótimo, já tá, assim, rindo de orelha a orelha. Olha que beleza. Mas tem pacientes que a gente tem que ficar ajustando dose. Então, como que eu faço? A gente tem que ter um retorno, a gente tem que estar com esse paciente perto, certo? Então, como que é o acompanhamento que eu faço, que eu acho que seja o ideal? Todos os pacientes que estão em uso, eles têm meu WhatsApp. E aí, de 7 em 7 dias, a gente sempre tem um horário marcado. Segunda-feira, pela manhã, é o horário que eu tenho marcado com eles. De estar sempre ali mandando a mensagem. Me manda notícias, como que você está. E aí, a gente ajusta essa dose, entendeu? Porque tem que ter o ajuste. A gente tem uma frase que é assim, comece devagar, entendeu? Então, a gente sempre começa com menos. E aí, eu tô com esse paciente perto. E aí, a gente vai trocando ideia ali pelo WhatsApp sempre uma vez por semana. Até que a gente vai ajustando essa dose. Então, assim, é muito individual. Não tem muito um padrão nessa questão do tempo de efeito. Me fala, tem riscos de usar o canabidiol ou não? Não existe risco? Então, existe, igual eu falei, precisa da anamnese pra gente ver a questão aos efeitos, ao histórico psiquiátrico, né, desse paciente, porque, igual eu falei, psicose, transtorno bipolar, algum tipo de mania, transtorno psiquiátrico ali que causa mania, a gente tem que tomar cuidado, né? Pacientes que já fizeram uso da forma fumada, recreativa, que não se deram muito bem, a gente tem que tomar um certo cuidado também. E o THC, ele pode causar uma certa dependência. Então, é onde a gente vê, tá precisando aumentar muito a dose, aumentar. Talvez esse medicamento não seja para você. Então, é melhor a gente suspender e pensar numa outra alternativa. Então, praticamente não tem muito efeito colateral. Ele é tranquilo. Ele é muito até tranquilo. porque é natural, né? Exato. As pessoas não entendem isso, né? Então, assim, é até estranho falar, porque todo medicamento a gente tem aquela lista de efeito colateral, né? Mas assim, o que pode dar de efeito colateral? Igual eu falei, a boca seca, a euforia, a insônia. Mas esses são efeitos colaterais que, se você escolher bem o tipo
do óleo que você vai prescrever, a gente consegue contornar. Ou então, por exemplo, muda o horário. Não, vai tomar mais de manhã e menos à noite. Então, é muito flexível ali. Então, é uma medicação, apesar de ser natural, é uma medicação, mas é uma medicação tranquila da gente lidar. Ela é leve. Ela é tranquila da gente lidar. Sim, sim. Eu falo, eu tenho pessoas da minha família que já fazem uso, até relatei aqui pro Dr. Lucas, assim, que realmente, eu tô falando assim, por mim, pelas pessoas da minha família, não vou generalizar nada, mas fez uma transformação na vida da pessoa. Realmente, assim, transformou. E aí, como curiosa, eu fui estudar, né? O canabidiol, eu fui estudar por que ele foi tirado do mercado nos Estados Unidos há uma época atrás, enfim, né? Então, assim, a gente vê aqui também um pouco indústria farmacêutica, né? Então, a gente tem que tomar consciência disso, realmente tem que ir atrás para saber, como você falou, os benefícios e os malefícios. E, de repente, os benefícios são muito mais do que os malefícios. Exatamente. Exatamente. A gente tem, assim, e eu, na minha família, nem foi o uso, nem foi para fibromialgia, né? Foi neurológico, foi um sintoma neurológico, mas que realmente, assim, tem surtido efeitos, assim, significativos em várias outras áreas. Sim. Porque, assim, oscilação de humor acabou, né? E eu falo isso com categoria, porque eu convivo direto, né? É assim, às vezes crises a pessoa não tem mais, né? É porque é o que eu falei, nós temos receptores em todo o nosso corpo. Entendeu? Então, assim, tem relatos de que protege contra esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Sim. Tem relatos de controle de peso, entendeu? Porque ele pode aumentar o apetite, mas ele também pode tirar o apetite. Vai inibir aquilo vai ali. inibir aquilo ali. Então, assim, ele age no nosso corpo por completo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente prescreve para uma coisa, mas aí melhora outra. Já é automático. Já é automático. É o que aconteceu nesse caso de família que eu tenho. Porque esse sistema endocannabinoide que nós temos no nosso organismo, o que ele busca? Ele busca a homeostase do nosso corpo. Ele busca o equilíbrio do nosso corpo. Então, passa para uma coisa, com certeza vai melhorar a outra que ele nem queixou na consulta. E aí, no retorno, ele fala: doutor, eu tinha isso e melhorou. Ótimo, graças a Deus. Isso é bom, né? É bom demais, é tudo que o médico quer escutar. E assim, no começo eu comecei tímido, assim, vou passar aqui, assim, me passa seu WhatsApp. E eu ficava lá no WhatsApp do paciente, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí agora que eu já tenho uma segurança maior, tem paciente que eu vou ser sincero aqui, polêmica, eu vou ser sincero, porque igual eu falei, a gente tem que esperar os outros medicamentos não fazer efeito pra gente poder prescrever. Isso, é a última opção sua. Mas tem paciente que a gente, porque aí a prática clínica a experiência da gente vê, esse paciente não vai melhorar com os tradicionais. Aí, às vezes, eu já tomo esse daqui, já vamos ver, porque já encurta aquele caminho, entendeu? Porque é surpreendente, é muito bom. E o paciente de dor crônica, ele sofre demais, não é, doutor? Muito. Porque, assim, por exemplo, até o tempo deu uma mudada ali e ele já sofre, porque aquilo é dia e noite, né? E tanto pro calor quanto pro frio. Exatamente. Não então, é verdade? Assim, são pacientes que realmente eles estavam carentes de uma medicação que realmente fizesse a diferença na vida deles. De uma maneira. Fizesse efeito de uma mesmo, maneira, né? assim, mais palpável, sabe? E é isso que eu tô vendo com a cannabis medicinal. Olha aí, gente, falou o Dr. Lucas, reumatologista na cidade de Rio Verde, está aqui falando pra gente sobre o uso da canabidiol aí para dores crônicas, um assunto super interessante aí, bem polêmico para algumas pessoas. Antes da gente continuar aqui, que esse papo super interessante, deixa eu dar uma dica para vocês, que é do Ateliê Mais Iluminação. Falei para vocês da Dom Gabriel aqui, né, da linha de eletrodomésticos maravilhosos que ela tem. Falei da Via Petra para você fazer e aquela área gourmet maravilhosa com aquele balcão fantástico. E aí, depois disso, você vai entrar com o Ateliê Mais Iluminação, sabe por quê? Porque lá você encontra tudo que você pode imaginar para transformar seu ambiente aí, ó. Papéis de paredes maravilhosos de diversas marcas aí, tecidos maravilhosos para ambientar aí, ó, aquela sala maravilhosa, aquele living maravilhoso que você tem, marcas renomadas de cortinas, persianas aí como a Uniflex, gente.
tudo. Onde que você encontra? Ateliê Mais Iluminação. Você vai lá, vai falar com a Moema ou com o Edinho. Eu tenho certeza que você não vai sair de lá sem fazer negócio, gente. Por quê? Uma cortina diferente, ela vai mudar seu ambiente. Ela vai transformar aquele ambiente maravilhoso que você tem. Aí, ele vai ficar ainda mais maravilhoso, vai ficar elegante, diferente. Manda um WhatsApp 989753235 aí. Agenda uma visita. Sabe aquele atendimento personalizado que você gosta de ter, que eu gosto de ter? Lá na Ateliê Mais Iluminação você vai ter. Tem certeza que vai fechar negócio mesmo, porque a Moema não vai deixar você sair de lá sem fechar negócio. E vai visitar a sua obra ainda, a sua casa, para te dar aquela dica maravilhosa. Ateliê Mais Iluminação. A gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Dr. Lucas, reumatologista na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre o uso da canabidiol aí, gente, para dores crônicas. Um assunto super interessante e pertinente aí, ó, para muita gente. Antes da gente continuar, deixa eu dar uma dica para vocês, que é da Aventura Jeep. Melhor negócio aí, ó, para você conquistar um carro 0 quilômetro só na Aventura Jeep. Gente, com peça longitude T270 2025 com oferta maravilhosa, gente. Taxa zero em 36 vezes e bônus de 20 mil no seu usado. Mais emplacamento e primeira revisão grátis. Que é isso, gente? A Jeep ficou louca, olha o tanto de coisa. Gente, num pacote só. Além do Compass ser um dos melhores carros do mercado, dos mais econômicos que eu já tive, eu sei, posso falar, gente. Olha pra você ver, taxa zero em 36 vezes, bônus de 20 mil no seu usado, mais emplacamento e primeira revisão grátis. Não preciso falar mais nada, vá lá na Jeep, vá conferir a Aventura Jeep, gente, e troque seu carro agora mesmo. Telefone 3051-6464. Não se esqueça, corra e vá conferir. Tem várias promoções maravilhosas aí, ó, que vão encaixar no seu bolso. Doutor Lucas, nossa conversa, hein? Acho que eu vou ter que tomar um pouquinho para me dar uma acalmada, viu? Bom, enfim, todos já sabem aqui que eu sou defensora aí, né? Do uso do CBD aí, do uso medicinal. E assim, eu falo o seguinte, se não fosse tão bom, a Anvisa não teria aprovado. Demorou. Você não concorda comigo? Sim, demorou, mas graças a Deus aí tá vindo, tá fácil. Tá fácil, né? Tá fácil. Antes, gente, era um processo tão burocrático para você, né? Conseguir essa medicação já era usada demais em crises epiléticas, né? Uhum. Às vezes até pro Alzheimer mesmo, mas hoje já facilitou bastante, Já facilitou. né? O pessoal tinha que tinha que ir até para mercado negro para conseguir. Isso, então, entrar com ações judiciais, isso, era não é bem verdade? complicado. Hoje em dia já tá mais democrático. Vamos falar aqui, vamos fazer um resumo, doutor Uhum. Lucas, de tudo que a gente falou aqui desde o início do programa aqui. Você falou que no seu consultório o uso é mais para fibromialgia. Fibromialgia, vamos colocar fibromialgia e artrose. E artrose. Só conta pra gente o que é a fibromialgia, para quem tá em casa entender. O que é essa dor que acomete as pessoas? Fibromialgia é uma síndrome dolorosa, né? Que é uma dor contínua e crônica nas 5 regiões corporais, generalizada, que vem junto com outros sintomas, como dor de cabeça, mau padrão de sono, fadiga, sintomas depressivos, dor a urinar. Então, É como se fosse uma dor no nervo, doutor, que dói o corpo inteiro ou não? Não, é uma sensibilização central. É o cérebro que interpreta estímulos que não seriam dolorosos como dor. Então tem dor ao abraçar, tem dor ao toque, tem dor ao pentear os cabelos, entendeu? Então. Nossa, então aquilo é horroroso, então. Horrível, bem complicado. E é crônica, e é contínua, né? O tempo todo. Então é o dia todo sofrendo com aquela dor, trabalhando com dor, fazendo as tarefas de casa com dor, não dormindo à noite por conta da dor. O paciente não tem vida. Não tem vida. Qualidade de vida então, quando você péssima. recebe um relato de que ele tá melhor, pra você, você tá ganhando um prêmio, então. Eu acho que eu fico mais feliz que elas. Acho que eu fico mais feliz que os pacientes, porque é realmente uma vitória, não só dele, mas assim, eu me considero assim, parte daquilo ali. É claro. Porque como eu gosto de criar esse vínculo com os meus pacientes,
Quando eles melhoram, nossa, eu fico feliz demais. Eu ganho o dia, assim, sabe? E você já teve caso no seu consultório, por exemplo, às vezes o paciente chega ruim, você quer prescrever, ele fala, não quero isso. Mas depois que faz o uso, volta e fala, eu quero mais, ou não, nunca teve? Já teve. Geralmente é o preço, é o valor que pega eles um pouquinho, entendeu? Eles ficam meio céticos, eu vou gastar esse dinheiro e se essa medicação não funcionar. Porque eles já estão desesperançosos ali, entendeu? Já usou tudo. Exatamente. Então eu faço aquela negociação, eu tento convencer. E aí, quando dá certo, eles falam assim: não, eu parcelo, eu dou um jeito, mas me dá a receita aí que eu quero. Pode prescrever. Pode prescrever de novo, que eu gostei demais. Aham. Então, isso acontece com frequência. E isso é muito importante, né? Porque, assim, significa que realmente trouxe um resultado. Sim. E às vezes, o resultado mais do que o esperado. E um resultado mais do que o esperado, superior às outras medicações e de uma forma sustentada, né? E sem ter que tomar muito comprimido, tomando só algumas gotas. Então, gente, como eu falei, assim, é natural. Sim. Não é verdade? Sim. Não é aquela composição química toda, né? De outros medicamentos farmacêuticos. Tem menos, né? Tem menos. Tem menos. Isso, não é? Não deixa de ser uma medicação, mas é algo mais natural. Com certeza é algo mais natural. Eu queria que você falasse pra gente agora, tem 2 minutos, você fizesse uma conclusão, né, desse uso, por que você prescreve, por que você chegou nesse medicamento, né? Qual que foi o motivo de você pesquisar, de você estudar e de você prescrever essa medicação para os seus pacientes? Então, o principal motivo realmente foi a frustração que eu tava tendo no meu dia a dia de prescrever as medicações que estão ali no protocolo, nos ensaios clínicos, e não está tendo um resultado tão satisfatório, principalmente na fibromialgia, na questão da artrose, na questão da dor crônica. E aí, apareceu no meu Instagram, conheço o potencial da cannabis medicinal. Eu já tinha ouvido falar, mas era um tabu para mim também. Mas fui atrás, estudei, fiz uma capacitação, uma certificação internacional e realmente descobri o potencial disruptivo da cannabis medicinal. Os resultados são surpreendentes. Eu não consigo hoje em dia não prescrever. Eu acho que todo médico ali que pensa no bem do seu paciente, ele tem que ter conhecimento sobre esse assunto. Quanto mais a gente fala sobre isso, menos se torna um tabu, né? Mais as pessoas conhecem, pode beneficiar mais pessoas. Quanto mais médicos prescreverem essa medicação, mais pacientes vão ser beneficiados. Então, eu acho que todo mundo tem que saber um pouquinho disso daí, sim. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Correr atrás, porque se for necessário, ele já tem um conhecimento, pelo menos que seja um pouquinho daquilo que ele vai fazer. Exatamente, uso, né? E o conhecimento liberta, né? Então, assim, hoje em dia a informação tá disponível para todo mundo. Então, a 2 cliques ali no celular, a gente já tem isso daí tudo disponível. Aí eu falo isso principalmente para os médicos também, porque tem médico que ainda tem o pé atrás, tem médico que ainda tem... A falta do conhecimento faz eles até criticarem quem tá prescrevendo. Então, assim, eu acho que esse pessoal vai ficar para trás se eles não mudarem ali a cabeça. A linha de pensamento. Exato. Concordo com você e defenda. Doutor, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sei que a sua agenda tá super tumultuada, Graças a Deus. Graças a Deus. Com muitos pacientes. Mas eu espero que você volte pra gente falar mais sobre isso, porque é um assunto muito interessante. Com certeza. Sempre que vocês me convidarem, eu vou achar um espacinho ali na agenda e vou vir pra cá. Um beijo pra você e obrigada. Um beijo, muito obrigado. Beijo, galera. Até mais.